Muito bem, amigos, cá estamos nós com mais um programa Tema Livre aqui na Nova Área TV. Olha que faz tempo que a gente não convive nesse estúdio, olha que eu estava com saudade. E mais saudade ainda da minha amiga Ananda, e é ela que está hoje nos bastidores me acompanhando aqui, deixou aquele pai feio dela, quer dizer, brincadeira, né, gente? Faz parte desse contexto, meu irmão Alaicel, sempre a gente tem conversado e tudo mais, falando dos nossos projetos, de nossas vidas e seguindo em frente. Mas, Ananda, nessa questão da pandemia, a gente tem percebido que ela está amenizando, ou está amenizada. A gente não sabe se esse troço vai realmente agora acalmar de vez e nós vamos viver o novo normal mais amplamente. Não sabemos. A verdade é que, pelo menos agora, essa situação está mais tranquila em todo o estado de Santa Catarina e nós tivemos o prazer de ver a cor azul no mapa de risco neste último final de semana. E a única região que estava na cor vermelha veio para a laranja, lá no norte do estado, lá em Joinville, aquela região por lá, e agora pelo menos é a única laranja. De resto, amarelo, e agora também algumas regiões, a Serra Catarinense e também o meio oeste em azul. Isso quer dizer que nós estamos, de certa forma, bem mais tranquilos, mas não se descuidar, porque ainda temos que tomar todos os cuidados, manter o distanciamento, seguir usando a máscara, tomar a vacina, que é o importante. Cheguei até a anotar aqui, Ananda, a questão do passaporte da vacina, que na verdade no país hoje, no mundo, está se tornando uma grande polêmica. Ou seja, entidades esportivas, pessoas organizadoras de shows, autoridades políticas, enfim, estão colocando a obrigação do passaporte da vacina exatamente para que as pessoas possam conviver mais tranquilamente, né, teoricamente, com a vacina, e não conviver com as pessoas não vacinadas, que teoricamente estariam menos protegidas. Aí tem polêmicas envolvendo a entrada em restaurante, a entrada em eventos, a entrada em cinema, e agora vem então a abertura dos shows e vem também a abertura dos jogos, ou seja, das torcidas nos jogos, nos estádios, nos ginásios, e, claro, vão exigir a vacina. Eu, de certa forma, sou a favor, sim, da vacina. Eu me sinto mais protegido com a vacina, embora a gente esteja ainda suscetível a pegar essa porcaria do vírus, mesmo vacinado, mas a gente pelo menos tem a expectativa de que, se for contaminado pelo coronavírus, ter pelo menos algo mais leve, não seja tão perigoso, e é o que tem acontecido, né? Então essa questão do passaporte da vacina está nessa polêmica de pessoas dizendo que tem a liberdade de não tomar a vacina. Então, teremos que nos respeitar. Quem tomou a vacina, quem não tomou, cada um talvez tenha que cuidar do seu cantinho. Não sei como é que vai ser esse comportamento daqui para frente, mas é uma adversa. Nós vivemos realmente um novo anormal. Nós não estamos num ambiente favorável ao descuido, não há outra forma, talvez. E a vacina, então, está aí para ser tomada e, pelo menos, se precaver da melhor maneira possível. Então, se tiver outra medida ou outro tratamento melhor que a vacina, então que nos digam. E também toda uma polêmica ainda com relação ao tratamento precoce. Eu não consigo imaginar uma pessoa que seja contra o tratamento precoce, que tenha pegado o vírus e não tenha tomado absolutamente nada. Esperou, talvez, somente a hora de faltar o ar e ir para a UTI, ir para um tratamento mais intensivo. Eu não acredito. Então, há muita conversa fiada em torno disso, né, numa politização sem tamanho, uma politização incabível diante de uma situação em que nós precisaríamos estar todos unidos. Se alguém tivesse dito, o próprio presidente, eu acho que tivesse dito que a água fazia bem e que iria inibir o contágio do vírus, eu não duvido que teria gente morrendo de sede por causa da política. Mas isso é só para ilustrar um pouquinho a situação grave desse quadro da politização. Vamos falar um pouquinho de projetos, Ananda. Falando de projetos, pois eu estive conversando agora há pouco com o
gerente regional do Sebrae, o Altenir Agostini. Inclusive era para ele estar aqui comigo gravando um programa hoje. Ele está com um problema de saúde, um problema pessoal, e não pôde então comparecer. Mas conversei com ele sobre um projeto muito bacana que estará sendo lançado no próximo dia 8, aqui na cidade de Lages, e que inclusive já está sendo copiado por outros municípios, o caso de Chapecó, Florianópolis, da sua maneira, mas está sendo implantado em outros municípios. Mas em Lages, o nome do projeto chama-se Descubra Lages. É uma realidade aumentada, segundo o Altenir, em que você vai baixar um aplicativo através da Apple e também do Android, né, no teu celular, e você vai poder abrir alguns pontos turísticos da cidade de Lages, tipo a Catedral, o cinema, aliás, o Marajoara, a igreja, né, o Santa Rosa, entre outros monumentos da nossa cidade, e você vai focar com a câmera, depois de aberto o aplicativo, e ele vai te dar uma explicação do que é, cerca de 30 segundos até 1 minuto, mais ou menos. Segundo ele, o aplicativo fala, um avatar, né, vai explicar para você o que é aquele monumento e que vai te induzir, então, a descobrir o que significa, em parte, a história desta obra, deste monumento, ou seja, a igreja, o Santa Rosa, o Desbravador, enfim, Desbravador não, os monumentos, são dos desbravadores, né, os monumentos, aí, bom, tudo bem. Mas de qualquer forma, então, este aplicativo será lançado no dia 8 na CDL, num evento à noite. A Nanda, você está convidada a comparecer lá, tá? Vai ter um coquetel, pouca gente, tudo restrito, mas com os seus cuidados. Mas como profissional da comunicação, você estará recebendo um convite, tá joia? E aí, por falar nisso, já que esse aplicativo envolve o turismo, eu acho que Lages deu uma acordada com relação ao turismo recentemente, aí agora no mês passado, também um aplicativo do município mostrando os principais pontos turísticos da cidade, estão aí agora com esta novidade e fazendo com que as pessoas possam acessar, possam se envolver, conhecer alguns ambientes mais, também como restaurantes, entre outros, para poder usufruir melhor da nossa praça turística, que é a cidade de Lages. Eu sempre fiz comentários questionando isso tudo, porque nós não tínhamos até recentemente sequer um panfletinho, né? Se um turista pedisse algo para conhecer ou saber onde se dirigir, até os pontos turísticos aqui da cidade de Lages parece que foram extintos, isso aí estão sendo substituídos por tudo isso, mas alguma coisa nova então surgiu a partir de agora e eu fiquei contente com isso, porque o turismo de Lages, que estava adormecido, pode então a partir de agora ter uma crescente com essas ferramentas, com essas novidades. Vem aí também o mercado público, que será mais um novo espaço para a exploração turística. Eu acredito que esse ambiente vai favorecer a isso tudo. Já estão começando a instalar as empresas que vão fazer parte desse complexo lá do mercado público, e a gente acredita então que muitas coisas estão favorecendo essa ampliação, não só em Lages, mas também na Serra Catarinense. Notem bem que o governo do estado também está fazendo investimentos na região de São Joaquim, nos acessos das vinícolas, melhorando muito, e a proposta da construção da Ponte das Goiabeiras, uma nova Ponte das Goiabeiras, que com certeza vai dar um up no turismo da Serra Catarinense num todo, porque a Rota Caminhos das Neves, ou Rota do Caminhos da Neve, mais ou menos isso, estará então impulsionada a partir dessa ponte, passando por São Joaquim, seguindo para o Rio Grande do Sul, até a cidade de Bom Jesus, faltando ainda, claro, 10 quilômetros de asfalto de São Joaquim até o Rio Pelotas, onde tem a Ponte das Goiabeiras, e no outro lado, no Rio Grande do Sul, também o asfalto de em torno de 25 quilômetros até a cidade de Bom Jesus. Depois vocês podem imaginar como vai ser transformada essa rodovia, porque já é uma BR, é federalizada, e aí você fazer uma viagem, por exemplo, de Florianópolis até a Serra Gaúcha, passando pela Serra Catarinense e vivendo então esse ambiente da Rota Caminhos da Neve. Eu fico extremamente feliz em saber, eu gosto demais dessa questão, desse tema
turismo, e por isso então a gente acaba fazendo esses comentários. E aí eu quero mais uma vez lembrar que o Sebrae, há pouco tempo, juntamente com a Amures, fez um projeto, até com uma emenda parlamentar da deputada Carmen Zanotto, para que cada município da Serra Catarinense tenha um projeto turístico, claro, atrelado às suas peculiaridades, para que possam desenvolver no seu município também esse projeto, e tenha, claro, que tem que sair do papel. Eu não sei ainda se algum prefeito da Serra Catarinense, tirando a cidade de Lages e de São Joaquim, que eu sei que já estão se movimentando nesse quesito, os demais municípios menores aqui da Serra, os prefeitos desses municípios da Serra, estão também já pensando em fazer alguma coisa. E a gente fala aí de Campo Belo do Sul, de Cerro Negro, de Anita Garibaldi, aqui pertinho também Correia Pinto, Painel, Palmeira, né? Todos esses municípios que fazem o circuito da Serra Catarinense. A gente sabe que lá em Urubici estão se mexendo, lá em Urupema já estão implantando uma rua coberta. Então alguns prefeitos acordaram para essa necessidade, mas outros ainda a gente sabe que estão em berço esplêndido e não estão muito preocupados com relação ainda a esses projetos turísticos. Não sei se porque não acham que o município não rende com relação ao turismo, mas isso é bom lembrar que a Amures fez um diagnóstico claro de cada município serrano, apontando os seus potenciais, as suas valorizações nesse campo, e se o prefeito não fizer absolutamente nada, eu acho que a comunidade vai precisar dar um puxãozinho de orelha ou empurrar de uma vez por toda o prefeito para que execute então esse tipo de projeto. E a gente fica então nessa expectativa do avanço turístico da Serra Catarinense, num momento bastante crucial, que é esta retomada pós-pandemia, tá bom? Depois do intervalo comercial, vou entrar um pouquinho no campo da política. O Céu, se tivesse aí, ia dizer assim: ótimo, Paulo, gosto de saber das novidades. Mas a Nanda também, né, Nanda? Tá bom. Depois do intervalo, então, a gente volta. Motorista autônomo que já possui o seu caminhão. Se você quer trabalhar para uma empresa séria, que paga sempre em dia e tem frete para todo o nosso Brasil, você não pode perder esta oportunidade. A Transportadora Zappellini está com vagas abertas para agregamento de cavalos mecânicos e de conjunto completo. Entre em contato pelo telefone 32510380 ou pelo WhatsApp 999142499 para saber como agregar. Aproveite essa grande oportunidade e faça parte da família Zappellini. Transportadora Zappellini, transportando para as melhores empresas do país. Na Experts, você tem internet fibra ótica de qualidade com até 500 megas, mais serviços de telefonia móvel, fixa e HD TV, para que você esteja sempre conectado e curta seus canais favoritos. Entre em contato conosco e conheça os planos e combos disponíveis. Tão importante quanto reciclar é preciclar. Fale com outras pessoas da importância de se evitar o consumo excessivo de produtos. A escassez de recursos naturais e matéria-prima pode interferir daqui a alguns anos em nosso meio ambiente. Mensagem Transul, o seu transporte de todos os dias. Muito bem, estamos de volta então com a segunda parte do nosso programa Tema Livre.
E antes de falar do nosso estado de Santa Catarina no campo político, eu gosto de sempre na segunda parte abordar alguns temas, eu vou falar da CPI da pandemia, ou melhor, da CPI da Covid. E vocês sabem que o empresário Luciano Hang foi um dos convidados, embora o nosso programa esteja rolando durante a semana, nesta quarta-feira agora, ele vai participar da CPI da Covid. E aí a gente fica pensando, né, o que tem a ver o empresário das lojas Havan com relação à Covid, né? Se ele comprou respiradores e não entregou, se ele de repente vendeu alguma coisa para um terceiro lá na loja dele e mentindo que era respirador, será que é isso que os senadores da CPI vão perguntar? E eu fico pensando, qual a pergunta a ser feita a Luciano Hang com relação à Covid por parte daqueles piadistas que fazem parte da CPI? Senadores, né? O Aziz, quer nem falar o nome dessa gente. Eu chego até... Mas tudo bem, tá? De repente ficam até pensando que... ou querendo fazer qualquer coisa. Acho que eles nem nos assistem mesmo, né? Mas de qualquer maneira, esses senadores, eu fico imaginando que perguntas vão fazer para o Luciano Hang neste momento, a não ser perguntar, escuta, você é amigo do presidente? É óbvio, ele vai inclusive vestido de verde e amarelo, vai ser satírico, até interessante a presença do Luciano Hang dentro daquela CPI, olhando para a cara daqueles senadores, né? E o Renan Calheiros, agora falei, o Renan Calheiros, inclusive, ofendeu o Luciano Hang numa briga entre ele e o Jorginho Melo, outro senador. Foi um fiasco, inclusive, que aconteceu semana passada, e a gente fica imaginando como é que essa gente está lá, né, cheios de processo na vida, querendo julgar um governo que até agora não conseguiram encontrar um fio de linha para poder comprovar a corrupção ou um desleixo do governo. Ficam se apegando a factoides, assim, olha, eu vou te contar. Então é uma piada esta CPI, por isso que chamam ela de CPI do circo, e convido vocês a tentarem assistir essa oitiva, ele que vai como testemunha, não sei do que, né, de qualquer maneira, para ser ouvido nesta CPI, o empresário Luciano Hang. Voltando para o nosso estado de Santa Catarina, vocês devem estar observando o comportamento, o novo comportamento do governador Carlos Moisés. E ele realmente está fazendo um trabalho extremamente diferenciado que eu nunca tinha visto em outros governos. Logicamente que ele está com dinheiro em caixa, segundo ele, há um trabalho de economia, há um trabalho de contenção com relação às secretarias, enfim, ajustes internos, e está sobrando recursos para fazer investimentos em todos os municípios do estado de Santa Catarina, com projetos ou sem projetos, ele está indo. Só para você ter uma ideia, ele esteve na semana que passou lá na região oeste, esteve dias atrás também em Chapecó, aqui na região de Chapecó, em que ele deixou também ali em torno de 70, 80 milhões, e agora perto de 700 milhões de reais ele levou até a região oeste de Santa Catarina, aliás, mais de 700 milhões, e isso tem deixado os prefeitos bastante satisfeitos. E aí vem então agora o período de pré-campanha eleitoral, a gente está vendo aí uma série de pré-candidatos, né, opositores, inclusive a Carlos Moisés, e eu fico imaginando qual o plano de governo para esses pré-candidatos, se Carlos Moisés está fazendo algo tão diferente, tão benéfico aos municípios, tão benéfico à população, que a gente acaba então pensando agora qual será a estratégia dos candidatos de oposição para poder convencer o eleitor que vão fazer coisas melhores. E gente que já esteve no governo, né? A gente sabe muito bem disso, partidos que já foram também governo e nunca fizeram nada parecido. Então, a única coisa que ainda eu acho que está sendo um motivo de angústia por parte da classe partidária é o fato de que Carlos Moisés ainda não escolheu o seu destino político, né, qual o rumo que ele vai ter com relação a uma sigla partidária, não sabemos ainda,
Mas diante de tudo isso que está acontecendo politicamente, a gente tem uma noção de que ele, obviamente, será candidato à reeleição ao governo do estado de Santa Catarina. Não sei como ele vai se entender com a sua vice, obviamente ele não quer nem saber dela por perto, a Daniela Rainer. E também a gente fica vendo rusguinhas internas do próprio PSD, né, que também é oposição. No caso, João Raimundo Colombo tem feito um trabalho de oposição ou um discurso de oposição contra Carlos Moisés, mas dentro do próprio PSD tem aliados e que fazem parte do governo. Então, eu não sei como, e amigos de perto, o próprio prefeito de Chapecó, João Rodrigues, que até estava marcado aqui para a gente conversar, nem vou abrir o assunto de João Rodrigues, apenas dizer que o Ministério Público Federal abriu um inquérito contra ele para investigar o que ele fez em Chapecó com relação ao Covid. É outro amigo de Bolsonaro também que estão tentando investigar não sei o quê, né? Porque todo mundo tentando fazer o que pode para salvar vidas e somente um prefeito do Brasil vai ser investigado pelo Ministério Público Federal porque ele investiu uma série de recursos em demandas que realmente fizeram bem para a cidade de Chapecó. Eu, inclusive, tenho andado muito tempo em Chapecó e sei disso. Mas, voltando à questão do PSD, como eu estava dizendo, né, muitas pessoas ligadas ao partido e que fazem parte do governo, enquanto que outros estão fora. Quer dizer, dentro do partido, a contrariedade e o a favor. Eu, sinceramente, não sei como é que eles vão se desdobrar quando se aproximar o momento da decisão. O prefeito João Rodrigues, inclusive, é pré-candidato pelo PSD e João Raimundo Colombo também pelo PSD é pré-candidato e também o Napoleão, que é o ex-prefeito de Blumenau, né? Ele também é pré-candidato pelo PSD. São 3 nomes, vão para uma convenção. Dentro dessas situações, não sabemos qual deles será, então, o candidato oficial do PSD. Se for o ex-governador João Raimundo Colombo, será, obviamente, oposição a Carlos Moisés. Se for o João Rodrigues, não sei, está atrelado hoje com o Carlos Moisés e vai fazer oposição depois, se ele for o candidato. Então, é uma salada que até agora não dá para se entender. Os demais, como Fernando Coruja, pelo PDT, ou alguém mais do PMDB, como Celso Maldani e outros nomes do MDB, que estão aí postulando também a oportunidade de serem candidatos ao governo. Obviamente, eles vão ter os seus argumentos, e também tem gente do MDB dentro do governo, e a gente não sabe como é que vão se comportar todas essas cabeças daqui para frente, né? O MDB fazendo parte do governo Carlos Moisés, PSD fazendo parte do governo Carlos Moisés, e como vão se portar os candidatos depois, né? Daqui a pouquinho lançam uma candidatura única e eles ficam todos enrabichados. Obviamente isso não vai acontecer, é apenas uma heresia nessa questão. Mas de qualquer forma, minha gente, voltando à questão do João Rodrigues, então, temos aí rapidamente, acho que 1 minutinho, mais ou menos, né, Nana? Para poder colocar, mais ou menos, né? O prefeito de Chapecó, ele foi, então, aberto um inquérito contra ele pelo Ministério Público Federal para investigar as ações do município e dele com relação à Covid lá em Chapecó. E olha que foi feito um belíssimo trabalho, ele já entrou no olho do furacão como prefeito e mesmo assim vão investigá-lo, né? Não sabe nem porquê, talvez seja porque ele esteja querendo ser candidato ao governo, para de repente apagar o facho dele, ou pelo menos para prejudicar o presidente da República, já que eles são muito amigos, e tudo isso então tem que ser levado em conta diante desta situação, porque como um prefeito vai saber exatamente o que fazer ou não fazer, se nem um cientista hoje do mundo sabe identificar um trajeto ou um programa de tratamento com relação ao Covid que seja eficaz. Quanto mais um prefeito, então, no interior de Santa Catarina. Mas ele vai ser investigado de qualquer maneira. Então são coisas que a gente vê hoje que são extremamente aberrações diante da justiça, diante da política, que criam situações constrangedoras e a própria comunidade de Chapecó está abraçando o prefeito, até porque todas as decisões foram tomadas em conjunto com grupos de empresários, com médicos, com enfermeiros, com técnicos, quer dizer, tudo foi feito diante de um planejamento, mas de qualquer maneira a investigação está sendo aberta somente em torno do nome dele. Acreditamos todos que isso não vai dar em nada, mas apenas dor de cabeça com relação
ao trabalho do prefeito, que está empolgado diante das ações dele lá no município de Chapecó. Tá bom, minha gente? Nós estamos muito atentos, então, a essa questão da Covid, a essa abertura dos espaços públicos, porque a abertura de eventos está para acontecer, aberturas para o esporte está para acontecer, e se você não fez a vacina por não acreditar, talvez, então, pelo menos para proteger as pessoas que vão estar ao seu lado. Pelo menos assim, eu acho que você pode pensar, né? Vou fazer a vacina para proteger quem está ao meu lado. Eu não estou preocupado com a minha saúde, mas vou me preocupar com a saúde da pessoa ao lado. Então pense pelo menos nisso e faça a vacina e amplie o seu leque de proteção, principalmente para a sua própria família. Tá bom, meus amigos? Ananda, muito obrigado, né, por me acompanhar até agora, ter me aturado, eu falando aqui um monte de bobagem, né? Um grande abraço, então, e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.